Muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, no som da Cultura AM nos 830 kHz e na América FM em 107,1. Agora em Belo Horizonte, 12:02. Muito prazer, eu sou o André Santos. E eu sou a Adriana Ferreira. Tudo bem, André? Tudo bem, Adriana? Como é que tá? Tudo jóia. E uma boa tarde para você que nos acompanha. Muito bom estar na sua companhia. A partir de agora, os principais assuntos do dia de uma forma dinâmica para te deixar muito bem informado. Você pode participar conosco, você que nos ouve na América FM, na Cultura AM, nos assiste pela tela da TV Horizonte, é só mandar um zap pra gente no número do Rede Notícia. O telefone está na sua tela, DDD 31 99680 2910. Vou repetir para você anotar, 99680 2910. A gente quer também que você acesse as nossas redes sociais, nos acompanhe por lá. Você pode acessar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal, @TV Horizonte Oficial, também nos seguir lá no Instagram, no @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. Olha só, a gente vai começar falando hoje no Rede Notícias sobre o Propag. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões do Novo, e o diretor de Planejamento e Estruturação do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, se encontraram nesta quarta-feira em Brasília para discutir o processo de avaliação dos ativos dispostos pelo governo mineiro para serem federalizados no processo de adesão do Estado ao Propag, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. O banco, que pertence à União, é o responsável por fazer as avaliações dos ativos que vão ser colocados como abatimento da dívida de aproximadamente 165 bilhões de reais, e Minas precisa arrecadar 20% desse valor, algo em torno de 33 milhões de reais, para dar entrada, ao financiamento. 23 bilhões de reais? Na verdade, 36. 36 bilhões de reais. 34, né? A São matemática 20%. não é muito nossa. E o governo mineiro, enviou à Assembleia Legislativa uma lista dos patrimônios, né, André? Que pertence à União, e essa foi a temática dessa terceira reunião entre os representantes do governo mineiro e do BNDES. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, falou como foi essa reunião. Vamos ouvir. Nos reunimos eu com os nossos secretários de um lado e o ministro Nelson Barbosa, que hoje é vice-presidente do banco, do outro diretor do BNDES, para discutir como eles vão avaliar as empresas que o Estado está federalizando e qual prazo que ele precisa. A lei diz que quem avalia os nossos ativos é o BNDES. O decreto diz que ele tem de avaliar até 30 de outubro. E o que eu ouvi aqui é que é impossível uma avaliação definitiva até 30 de outubro. Não é viável, não há possibilidade dessa avaliação estar pronta nesse prazo. Isso nos leva à necessidade de uma conversa junto à Fazenda, porque o prazo está no decreto, e fiquei até mais preocupado com o fato de que não é possível para outubro e, aparentemente, também não é possível para o final do ano. O BNDES nos sinalizou que essas avaliações ficariam prontas apenas no ano que vem, sendo que eu só posso oferecer ativos este ano, e que no ano que vem eu não posso nem substituir ativos ou complementar ativos. Então, nós temos um problema para resolver entre os prazos que a lei e a Fazenda determinaram para a gente e os prazos do BNDES. Eu vim aqui como devedor, que herdamos a dívida, né, mas tem que pagar, para pedir para que eles avaliem rápido e avaliem bem os nossos ativos, que as coisas têm um valor certo, e aí até fiz várias ponderações, que a gente precisa subir o valor dos ativos, mas saí assustado com o prazo. Adriana, pensa aqui comigo. Foi alardeado para todos os cantos, a construção do Propag não foi feita pelo governo mineiro, foi feita pelo governo federal. Mais especificamente pelo ex-presidente, do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, junto com o governo federal, junto com o pessoal da Assembleia, encabeçado pelo atual presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite. Como é que você me faz um projeto, como que é que você me cria um programa e não consulta as suas autarquias, os seus bancos, quem tem que fazer parte de um processo que é fundamental, que é avaliar, que é dar preço nos ativos que vão ser passados do Estado, dos estados, aqui não estou falando de Minas, dos estados para a União para bater uma dívida. Tá de brincadeira, é uma brincadeira de mau gosto isso. Porque aí você estabelece um prazo para o devedor se virar. Agora, eu que vou receber,
O prazo eu não cumpro de algo que fui eu que propus? É tipicamente a velha história. É um programa para inglês ver? É isso que eu acho que está acontecendo em relação ao Propag. O vice-governador, não estou aqui defendendo nada nenhum, não, gente. Estou colocando que foi fruto do resultado da reunião hoje. Quem disse que não tem condição de avaliar em menos de 9 meses, no mínimo, foi o BNDES. E é bom a gente explicar, André, que o governo de Minas ele tem até outubro para fazer os trâmites todos, né, para fazer o acesso integral a esse Propag. Prazo esse colocado pelo governo federal. Exato. Só que 9 meses aí passa além, né? Vai para além de outubro. Então não dá para cumprir esse prazo. E aí? Como é que vai fazer para entrar nesse programa, né? Como esses itens vão ser avaliados? Porque são prédios que praticamente existem prédios nessa relação, patrimônios de Minas Gerais, patrimônios mesmos que são símbolos da cidade, né? E outra coisa, o próprio vice-governador, Matheus Simões, disse ao BNDES, então tá bom, se o BNDES não consegue, a gente contrata uma auditoria externa, uma avaliação externa para poder fazer essa situação. Aí o BNDES, beleza, você pode contratar, mas depois eu tenho que fazer a revalidação e a revalidação não consigo fazer nesse prazo. Tá de brincadeira, né, gente? Agora, uma coisa tem que ser feita. Eu vi o senador Rodrigo Pacheco dizendo que tem que deixar de politicagem para resolver essa questão. Então tá na hora da bancada federal de Minas Gerais se ativar, se movimentar, porque esse problema não é do governo Zema. Não é um problema do governo Zema. Essa questão é um problema de Minas Gerais e tem que ser resolvida pelos mineiros. Porque se não for resolvida, o Estado vai parar, gente. A gente está falando de algo muito, mas muito sério de verdade. Como que vai ser feito isso é uma outra história, mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, 2 projetos de lei, né, que integram o pacote para adesão de Minas ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados, que é o Propag, que a gente está falando aqui, começam a ser analisados pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As matérias de autoria do governador Romeu Zema tratam da utilização de créditos da dívida ativa e compensações previdenciárias para abater a dívida de cerca de 165 bilhões de reais de Minas Gerais com a União, um total de 4 reuniões da comissão que estão marcadas para acontecer durante a tarde, para apreciação também do parecer, né, dos projetos elaborado pelo deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil. Até o momento, apenas o projeto de lei que permite a Minas Gerais aderir ao Propag e abandonar o regime de recuperação fiscal foi aprovado em definitivo pelos deputados estaduais. Outros projetos, como o que autoriza a federalização de empresas públicas como a Codemig e Codenge, já foram aprovados pelas comissões, mas ainda não foram levados a plenário para a votação dos deputados. Já os textos que tratam da transferência da CEMIG e da Copasa do governo mineiro para a União ainda não entraram na pauta da Assembleia. E o governo de Minas vai construir, né, na Avenida Cristiano Machado, no bairro Dona Clara, o Centro de Treinamento do Minas Urbano, uma iniciativa do Estado junto com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que pretende fortalecer a prática de 5 esportes urbanos: basquete, 3x3, escalada, skate, bike cross, dança de rua em Minas Gerais. O vice-governador Matheus Simões destaca o objetivo desse programa. Essas 5 modalidades, elas representam para a gente a oportunidade de apresentar aos nossos jovens esportes que eram considerados como esportes de televisão. Estavam completamente fora do acesso dos nossos jovens. Mesmo esportes como o basquete, muito comuns em outros países como os Estados Unidos, no Brasil eram considerados como esportes elitizados. Para não falar de parede de escalada, que era considerado completamente fora do alcance da população mais vulnerável. Jovens de 12 a 25 anos vão ter a oportunidade de participar desse esforço, 20 milhões de reais sendo investidos nos próximos 12 meses. A construção desse centro de treinamento aqui em Belo Horizonte, o Centro de Treinamento de Esportes Urbanos, com uma infraestrutura que o que vocês estão vendo hoje é ainda só o começo da obra. Essa obra vai continuar, vai estar pronta até o final do ano, mas já está funcionando a partir de agora. Mais de 1.600 atletas vão ser treinados aqui, mas o recurso vai ser distribuído no estado inteiro, em todas as regiões. 28 cidades vão receber as arenas provisórias, itinerantes do Minas Urbano, já a partir desse dia 6 de junho.
Com cerca de 20 milhões de reais em investimento, o projeto vai construir, reformar centros esportivos em 28 cidades de todas as regiões do estado até o ano que vem, até 2026. A Prefeitura de Belo Horizonte instalou nesta semana, em plena Praça 7, o lixômetro, que é uma estrutura que tem como objetivo conscientizar os moradores da capital sobre a quantidade de lixo produzido em BH. Vamos acionar a repórter Erlane Grace, que está ao vivo na Praça 7, para falar um pouco mais sobre essa iniciativa. Ô Erlane, esse lixômetro está instalado no pirulito da Praça 7 mesmo, quer dizer, no meio do encontro das avenidas Afonso Pena e Amazonas, né, Erlane? Isso mesmo, André, Adriana, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Sim, foi instalado aqui no coração da cidade, na Praça 7, para mostrar aí a quantidade de lixo que é produzido e que é recolhido aqui diariamente. A SLU, André, ela faz essa limpeza 4 vezes por dia, mas pelo tamanho do lixômetro, né, dá para a gente ver que é muito lixo, né? São 3 caixas de acrílico com 2 metros de altura cada. E ali, ó, o cartaz ele deixa bem claro a mensagem. Este lixo que é jogado todos os dias na Praça 7 é papel de bala, é latinha de refrigerante, notinha de compra, tudo vai formando aí uma montanha de lixo. E a mensagem é clara, né? Jogar lixo no chão não é legal, lugar de lixo é no lixo. Uma mensagem direta que ganha força quando a gente vê a quantidade de volume aqui acumulado. Mas hoje também a nossa equipe, andando pelo centro e por alguns bairros próximos, nós conseguimos identificar aí diversas lixeiras danificadas, quebradas, sem o fundo, tortas, caídas no chão, o que dificulta também o trabalho da população, que é tão exigido da população que jogue o lixo, descarte de forma correta e no lugar certo. Vocês concordam, André e Adriana? Com vocês. Gente, a situação é muito complicada. Aliás, a gente também ouviu a vereadora Marcela Trópia do Novo, que vem falando sobre essa questão das lixeiras tem um tempo. Inclusive, foi dela uma emenda parlamentar impositiva que destinou 100 milhões de reais que estão sendo aplicados, 100 mil reais, desculpe, 100 mil reais que estão sendo aplicados no orçamento de Belo Horizonte deste ano, única e exclusivamente para conseguir comprar lixeiras na capital, porque tem tempo que essa licitação continua agarrada na Prefeitura de Belo Horizonte e aí não adianta instalar lixômetro, né? Com as lixeiras do jeito que estão. Vamos ouvir a vereadora. A instalação do lixômetro na Praça 7 é uma iniciativa fundamental para ampliar a conscientização da população a respeito da geração do lixo, mas essa pauta é muito mais complexa. As lixeiras públicas da cidade são um ótimo exemplo disso. Elas estavam sem manutenção desde 2021 por falta de contrato. Uma denúncia que eu mesma fiz ao Ministério Público e que provocou a renovação desse contrato e a manutenção de várias lixeiras ao redor da nossa cidade. Mas, por exemplo, será que esse é o modelo ideal de lixeiras? Será que a gente não precisa discutir a ampliação da coleta seletiva na cidade, que hoje só atende 10% de todos os bairros de Belo Horizonte? Os estabelecimentos comerciais, que são produtores maiores de lixo, eles não têm o menor incentivo em relacionado à coleta tradicional, porque ou a coleta passa de forma insuficiente na porta deles 2, 3 vezes por semana, ele não consegue armazenar esse lixo dentro da loja, e se ele faz uma coleta privada, se ele contrata esse serviço, ele não tem qualquer abatimento na taxa do lixo que ele é cobrado lá no IPTU. Pois é, antes da gente passar para outro assunto, só um comentário rápido, porque se não tem lixeira, vai jogar o lixo aonde? No chão, né? Nas ruas. Aí quando vem a chuva, por exemplo, aí esse lixo vai todo para o nosso esgoto e aí as ruas se enchem de água, enchentes e tudo mais. Os problemas, né, que vão se acumulando. Então a gente precisa atacar logo no início. Por falar em problemas podem ter aqueles que não regularizarem o título de eleitor e a gente vai saber, né, quais são as condições e também todas as informações direto da redação com o nosso repórter Giovanni Rodrigues. Ei, Giovanni. Tudo bem? Ei, Adriana. Olá, André. Muito Olá, boa tarde, Giovanni, a todos que estão nos acompanhando. O eleitor precisa ficar atento, viu, Adriana? Olha, mais de 490 mil eleitores mineiros tiveram os títulos cancelados por ausência não justificada em 3 eleições consecutivas no estado. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas. De acordo com a Justiça Eleitoral, só em Belo Horizonte foram cancelados 68.922 títulos de eleitores.
O cancelamento automático foi realizado entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Quem teve o documento cancelado pode pedir a regularização por meio do sistema de autoatendimento eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e pagar multa no valor de R$ 3,51. Olha, para você que está pensando em não regularizar o título de eleitor, sua vida pode complicar um pouco, viu? Para quem não regularizar o título, não será possível tomar posse em algum cargo público, emitir passaporte ou CPF, renovar matrícula em alguma escola e também não consegue aprovação de empréstimos bancários. Informações completas no site tre-mg.jus.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. É uma questão de obrigatoriedade, né? Votar no Brasil é obrigatório, então o que é obrigatório você tem que cumprir as regras. Não votou, você tem que justificar. Se não justifica, você sofre as sanções normais. Cabe-se uma discussão se tem que continuar com a obrigatoriedade do voto ou não. Mas enquanto ela existe, aí tem que ser feito tudo direitinho, como manda o figurino. Com certeza, né? é isso aí. E é importante votar, né? Com certeza. É mais do que um direito, gente, é uma obrigação, na verdade, mais do que uma obrigação, né? É um direito que você deve exercer, fazer jus, né, a ele, porque a gente elege representantes para a gente ter uma vida melhor. E fiscalizar depois. E fiscalizar né? também, com certeza. certeza. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, 12h19, fique por aí. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h22. O governo do Distrito Federal informou nesta terça-feira que foi detectado um caso de gripe aviária no zoológico de Brasília, no Distrito Federal. O zoológico já estava interditado pela suspeita da doença desde o dia 28 do mês passado, quando foram encontradas 2 aves silvestres mortas no parque. A presença do vírus foi detectada em uma espécie de pato da raça Irerê. O pombo também apareceu morto. O zoológico deve permanecer fechado até o dia 22 de julho, caso não sejam encontradas novas aves mortas. E em Minas Gerais, atualmente, existem 3 casos em investigação, em andamento, né, da doença, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. No início dessa semana, o mesmo relatório chegou a registrar 8 casos de suspeita da doença aqui no estado. Até o presente momento, somente 1 caso de gripe aviária foi confirmado em Minas Gerais, na cidade de Mateus Leme, em um cisne negro, cidade que fica aqui na região metropolitana de BH. Mais uma vez, vamos continuar lembrando a população. Você pode comer tranquilamente carne de frango e ovos. O contágio do ser humano à gripe aviária só se dá num contato direto entre a pessoa e uma ave infectada. Ainda não tem nenhum caso confirmado, nem suspeito em granjas comerciais. Então, pode continuar consumindo a carninha de frango, fazer aquele franguinho com quiabo, aliás, que é bom pra caramba. Nossa, que delícia. Ainda mais no horário do almoço. Franguinho molho Nunca pardo mais também, passa né? isso aqui no jornal, tá bom? É? Você fica brava quando almoça? Eu fico brava. É? Quem não fica bravo Quando a gente almoça tá atrasa? com fome? E tal? É. Meu Deus do céu, Senhor da glória. Gente, vamos falar do Dia dos Namorados, né? Que deve injetar mais de 2 bilhões de reais no comércio varejista. O comércio bem animado, hein? O comércio de Belo Horizonte. A projeção é da CDL-BH, a Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital mineira. E o repórter Giovanni Rodrigues está conosco de volta, vai contar os detalhes para a gente. A CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, estima um crescimento de 0,45% nas vendas do comércio varejista para o Dia dos Namorados na capital. A expectativa de lucro é de 2 bilhões e 170 milhões de reais, valor pouco superior ao do ano passado, quando o comércio contabilizou 2 bilhões e 160 milhões de reais. De acordo com a pesquisa, o Belo Horizontino deve gastar até R$ 200 reais com presentes. Entre os itens mais procurados estão roupas, perfumes, flores e eletrônicos. Repórter Giovanni Rodrigues. Olha só, gente, o Banco Central lançou nesta segunda-feira o Pix Automático, uma nova modalidade que vai permitir o pagamento de contas de luz, telefone, mensalidades escolares e até taxas de condomínio.
Pois é interessante a gente falar a respeito desse Pix automático, André, porque o nosso ouvinte, espectador, deve estar se perguntando: Adriana, André, né, o que esse Pix tem de diferente do débito automático? E é bom a gente explicar, né? Hoje, por exemplo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicou como vai funcionar. Inclusive, ele usou uma analogia muito interessante, André, que me chamou a atenção, que ele fala que o Pix é como se fosse o dinheiro andando tão rápido como o nosso tempo, né? E esse Pix vai funcionar da seguinte forma: você vai poder pagar sua conta de luz, sua conta de água, conta de telefone, normalmente, sem precisar de ter a empresa convênio com o banco. Hoje, para débito automático, você só paga quando a empresa tem convênio com o banco que você tem conta, mas com o Pix automático isso não vai precisar acontecer. Ele entra em vigor dia 16 de junho. Amanhã a gente vai trazer para você, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, dicas para saber como é que funciona direito esse serviço e também para se prevenir de golpe, porque eu já estou pensando nos sacripantas que já devem estar inventando troço para poder arrancar dinheiro do pessoal, né? Com certeza, a gente vai falar sobre isso. E não é só o Pix que caminha na velocidade dos nossos tempos, não. Os golpes também, né? E, inclusive, a gente vai falar sobre eles amanhã. Né, se tratando do Pix, a gente vai falar sobre isso amanhã, né? Para poder o pessoal... Porque, gente, no Brasil, cabeça vazia é oficina do diabo. E o que tem de gente que fica cabeça vazia aí tentando fazer as coisas para poder passar a perna nos outros é algo simplesmente que a gente não consegue compreender, né? E é interessante... Nesse meio digital, principalmente os idosos, a gente tem que ter tomar todo muito cuidado, né? E a gente chama atenção para isso, para essa questão dos golpes e também, gente, para a modernização, né, dos sistemas de pagamento. Hoje o Pix é um dos sistemas mais utilizados pelos brasileiros. Os brasileiros aderiram definitivamente ao Pix, né, como uma forma de pagamento. Né? Então, no caso do Pix automático, por exemplo, né, é uma outra modernização. Não vai haver taxa para pessoas físicas, apenas para empresas que podem ter alguma taxa aí ao fazer, né, esse tipo de transação. Mas é importante estar atento porque, de certa forma, acaba sendo uma tendência também nessa forma, né, de manusear, né, o dinheiro eletrônico. E a facilidade, né, de você resolver tudo na tela do seu celular, né, gente? Em casa, não Inclusive, precisar mais você ir a pode banco, passar por um aí Pix vai. para mim aqui, eu te passo a chave. Sei como não, mas tudo bom? bem. Vamos ao noticiário internacional. Para isso a gente vai conversar com o nosso repórter Léo Apolinari, que está lá na redação da Rede Catedral, para falar com a gente sobre as notícias de todo mundo. Léo, que sempre está com a conta bem recheadinha, se quiser pode passar um Pix para mim e para a Adriana. O que a Adriana pediu para mim, você pode passar, tá? E vai de doação, tá bom, Léo? Aqui, falando em doação, a Carla Zambelli, que arrecadou uma grana violenta numa vaquinha virtual por Pix, 166 mil reais, deu o pé do Brasil, só que teve a prisão preventiva dela decretada na manhã de hoje, né, Léo? Bom dia. Boa tarde, aliás. Boa tarde, André, Adriana. Rapidinho, antes de falar da Carla Zambelli, você falou da minha conta recheada. Senhor, se for para mim, seu filho está pronto. Amém. Aqui, o Supremo Tribunal Federal determinou agora há pouco a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, acolhendo uma solicitação da Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes determinou também o bloqueio do passaporte da deputada, incluiu o nome dela na lista vermelha da Interpol. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado e pagamento de multa de 2 milhões de reais. A deputada tem cidadania italiana e, pelas regras da diplomacia internacional, a extradição não é uma possibilidade, Adriana. Pois é, e pode acontecer como aconteceu com Robinho, né? O caso Robinho, só que de forma ao contrário. A Carla Zambelli pode ser condenada a cumprir a prisão lá na Itália. Então, vamos ver de que forma que isso vai se desenrolar, né? Agora, conta pra gente, o Léo, sobre a situação dos brasileiros que vivem em Portugal. Alguns vão ter que deixar, né, o país. Explica pra gente essa história. Adriana, mais de 5.300 brasileiros que vivem em Portugal devem ser notificados pelo governo português para que saiam do país. No total, quase 34 mil pessoas de várias nacionalidades e que tiveram pedidos de residência negados foram notificados para deixar o país voluntariamente ou à força. O ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, informou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia para saírem de Portugal. Que situação, hein?
E a gente tá lembrando aqui, ainda falando sobre a Carla Zambelli, do Cesare Battisti, né, que era um terrorista, acusado de terrorismo na Itália, fugiu para o Brasil e depois, numa longa negociação, Lula chegou a dar salvo-conduto para ele e depois de uma longa negociação, o Bolsonaro extraditou ele para a Itália. Então, tipo assim, tem uma salvaguarda nessa história da Zambelli. A Zambelli devia tomar vergonha na cara e cumprir o que tem que ser cumprido, o que a justiça manda. Simples assim, não é tirar sarro da nossa cara. Porque fugir e dizer, agora vem me pegar aqui, é literalmente tirar sarro da nossa cara. Vamos falar também das tarifas sobre o aço e o alumínio, André, porque essas tarifas, elas passam a valer hoje. Aquela velha tabelinha do Trump, né? Isso, Léo? Elas passam de 25% para 50%. As tarifas de importação sobre o aço e alumínio do Brasil. A mudança faz parte do decreto assinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Donald Trump anunciou a medida como uma aposta para fortalecer o mercado interno. No entanto, a tensão de siderúrgicas do mundo todo, inclusive as brasileiras, é grande, viu? Volto com vocês. Muito obrigado, Léo. Até amanhã, se Deus quiser. E na hora que cair, que Deus concedeu o seu pedido, caiu o Pix, você passa para mim, viu? Por favor. Para mim? É claro, fui eu que estou fazendo o pedido. Aí daí a gente negocia, né? Para os dois, então tá bom. Isso. Pede para Verônica também. 12h e 31 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente recebe o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, líder do Podemos no Congresso Nacional e também da bancada evangélica. Vamos conversar sobre diversos assuntos, inclusive sobre esse prazo de avaliação aí que o BNDES deu no Propag. E a bancada de Minas, como é que vai reagir a isso? Depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, 12h e 35 minutos e transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1 e também na Rádio América, no FM, nos 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Vamos começar o nosso quadro de entrevista hoje com uma presença muito especial, né, Adriana? Muito especial. Foi meu professor, né, Carlos Viana, senador pelo Podemos de Minas Gerais, que está aqui com a gente para falar sobre vários assuntos. Obrigado, gente. Senador, eu sempre falo que é professor, porque o professor nunca deixa de ser, né? Uma alegria, viu? E uma honra ter sido professor. André, um abraço. Ex-colega meu também de redação, pois né? Durante muito tempo. E é bom que a gente se reencontra também, né? Parabéns pelo programa, pelo formato, achei muito interessante. Que bom. E pelos investimentos que estão sendo feitos. Eu comentava que Dom Valmor é um grande empreendedor, né? E está dando assim, uma oportunidade enorme de ampliação da comunicação em Belo Horizonte. Isso é muito boa notícia. E vem muita coisa boa por aí, viu? Se Deus quiser. E vamos falar se vem coisa boa para Minas Gerais, né, Uhum. Viana? Porque a gente está falando sobre também o Propag, né, André? Exatamente. Hoje, agora pela manhã, Viana, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve reunido com a direção do BNDES para poder tentar fazer com que se agilizasse os prazos de avaliação dos ativos mineiros que poderiam ser federalizados para poder abater os 20% da dívida. Isso está no escopo do Propag e quem tem que fazer essa avaliação é o BNDES. E aí o BNDES deu a notícia, em menos de 9 meses eu não consigo fazer. Sim. Como que a bancada mineira, como que o senhor, senador pelo estado de Minas Gerais, pode tentar ajudar nesse processo como um todo? Primeiro, antes de tudo, você acha que o Propag é a saída para Minas Gerais em termos da negociação da dívida? Olha, eu fico muito feliz de ver o vice-governador agora se prontificando a resolver esse assunto, a trabalhar esse assunto, que já deveria ter sido visto pelo governo há 7 anos. A dívida de 80 pulou para 160 bilhões, ela dobrou nesses anos todos, porque ela não foi gerenciada da forma correta. Não houve diálogo do governo do Estado conosco da bancada, não houve diálogo com o governo federal. Eu, por exemplo, nunca recebi uma visita que pudesse, e mesmo assim votei a favor do Propag, trabalhei juntamente com os outros 2 senadores para que a gente possa conseguir uma solução para Minas Gerais. É o caminho, André, não há outra saída para Minas Gerais. Eu só repito, é uma pena que só tenham se prestado atenção nisso agora, que o Estado deve 160 bilhões de reais, vai comprometer o futuro da gente em vários aspectos. Mas antes tarde do que nunca. Na questão dos juros, há uma série de possibilidades que Minas reduza essa dívida num desconto de até 30%, que já nos concede pelo menos um fôlego.
é um projeto que obriga os governadores, não só de Minas, mas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a não ampliarem despesas. Porque qual que é o problema? Todas as vezes que na história se fez algum tipo de renegociação de dívida para os estados, o dinheiro que sobrava, os governadores iam lá e gastavam em dobro. Aí a dívida nunca era reduzida. Dessa vez, não. Dessa vez há uma série de exigências em que o Estado terá de cumprir, e eu já falava isso há mais tempo, sem penalizar as promoções dos servidores públicos, porque isso não é justo. O Propag, antes, o projeto que a gente tinha antes de revisão da dívida, obrigava o Estado a não dar mais nenhum tipo de promoção, não fazer nenhum tipo de contratação. Isso era prejudicial, por exemplo, os PMs. Tem a progressão de carreira. O pessoal da saúde tem a progressão de carreira. Dessa vez, o Propag permite isso dentro das regras que estão sendo estipuladas. Então, a questão dos imóveis, a meu ver, a Assembleia está fazendo um trabalho muito interessante. Há imóveis que a gente pode entregar e há outros que não. Por exemplo, vamos falar da UENG. Qual é o valor que a Universidade Estadual tem? É enorme. A minha opinião é de que não se deve entregar uma universidade dessa importância para o governo federal. Isso é uma obrigação do Estado de Minas Gerais. É a mesma coisa a gente falar que pegar um casarão lá de Ouro Preto e falar assim, vou te dar aqui em garantia. Nós precisamos pensar com muita clareza o patrimônio que realmente Minas pode desprender. E vai demorar. Agora, o governo do estado afirma categoricamente que se esse prazo não for menor, se essa avaliação de tudo, inclusive aí a gente está falando de Codemig, Sim. Copasa, Semig, tudo que pudesse entrar, se não for menor, não tem como entrar no Propag e aí vai ter que continuar no RRF. Vai ter que haver uma mobilização de todo mundo a respeito disso, né? Nós estamos à disposição em Brasília para ajudar o Estado. A minha função como senador, inclusive, é diferente do deputado federal. Muitas vezes as pessoas confundem. Um senador representa o Estado. Eu represento Minas dentro do contexto da Federação Brasileira. É diferente dos deputados que são a casa do povo, das leis. Então, essa questão do Propag é minha responsabilidade junto com a presidência da República. E eu volto a dizer, gostaria que tivesse existido mais diálogo. Não houve diálogo nenhum nesses últimos 7 anos. E agora nós estamos numa situação de emergência. Acho muito difícil que o BNDES aceite esse prazo como está sendo colocado, porque há um desconhecimento de como funciona a questão no âmbito federal. Na vida pública, gente, as decisões não são tomadas assim, olha, sentou aqui e resolveu. Não. Você tem Tribunal de Contas dos Estados, você tem Tribunal de Contas da União, você tem o Congresso que tem que votar, principalmente você tem o orçamento que é feito de um ano para o outro. As decisões, elas não são assim, olha, vamos gastar esse ano. Não. Você tem que planejar um ano anterior para gastar no ano seguinte. Então, tudo leva pelo menos 12 meses para ser avaliado. Estender os prazos seria uma saída? É uma possibilidade. O governo federal entender que os estados não tiveram como se adequar e fazer isso. Mas isso é uma gestão que os estados têm que fazer junto ao governo federal. E eu não tenho visto, com toda sinceridade, diálogo, abertura para que a gente faça isso. Só exigências. Exigências faz quem pode exigir. Quem depende tem que contar com a boa vontade e a discussão. Agora, senador, o que se espera também, pelo menos da população diante, né, desse imbróglio envolvendo aí a renegociação da dívida, também está relacionada às contrapartidas, né? O que vem para o Estado em termos de investimento, em vez de gastar, né, o dinheiro, reverter esse dinheiro em investimentos e em benefícios para a população. Sim. O senhor tem trabalhado bastante na questão da mobilidade urbana, né? É um ativista nessa questão. De que forma ou quais áreas poderiam ser beneficiadas nesta questão relacionada às contrapartidas do governo? O Estado, tendo a possibilidade de reequilibrar o orçamento, passa a ter a capacidade de fazer novos investimentos. Se nós observarmos agora, nesses últimos anos, os poucos investimentos que foram feitos em Minas foram feitos com dinheiro de Brumadinho, que é um juro que está no banco, e pegou aqueles juros e começou a fazer pequenas obras. Minas precisa muito mais. Nossas estradas estaduais estão um desastre. Eu viajo o estado todo, estão um problema sério, estão melhorando, mas ainda tem muita coisa que se fazer. Então o Estado precisa, primeiro, reequilibrar o orçamento para sobrar como forma de investir. Nesse ponto, preciso elogiar, o governo fez uma reorganização do Estado nesses últimos 7 anos, que ajudou e muito a tornar a máquina mais eficiente. É preciso reconhecer isso, né? A crítica é correta no ponto em que ela precisa melhorar. Isso tudo, junto com o Propag, pode dar a Minas Gerais um novo fôlego de investimento. Agora, Adriano,
e André, o Brasil concentrou, desde Fernando Henrique Cardoso, não é de hoje, isso desde 95, o Brasil concentrou o orçamento em Brasília. Então, hoje, 70% de todo o dinheiro que circula no país vai primeiro para o Caixa Federal, para depois esse dinheiro ser redistribuído. E nós precisamos fazer com que Minas volte a ter preponderância, protagonismo, é a minha luta. Nesses últimos 7 anos, a gente conseguiu fazer avançar muita coisa. Por exemplo, o anel rodoviário está vindo para a prefeitura. Isso não caiu do céu. Isso tem 5 anos que a gente discute isso. Antes, até já na administração do Calil, foi discutido, conversado. Separamos os ativos nas concessões para Belo Horizonte poder assumir o anel. Assumiu, mas não resolveu. Porque a única maneira de se resolver o problema do anel é um novo anel. Um rodoanel que, inclusive, pode ser feito por Betim. Você tira os caminhões do anel, aí nós vamos ter segurança naquela via. Enquanto isso não acontecer, vai ter. Mas é uma negociação que está vindo de 5 anos para cá. A questão da 381, por exemplo, tem 7 anos que nós batemos na 381 e eu trabalhei direto com esse assunto. Fizemos 4 tentativas até deixarmos essa que o governo federal entendeu que era melhor e privatizou. Resolvemos 040, resolvemos 262 e, principalmente, eu posso dizer com muita alegria que eu consegui resolver 30 anos de problema do metrô. 2,8 bilhões do metrô, fui eu quem consegui, junto ao governo federal, numa briga. Enquanto todo mundo corria, eu dava minha cara a tapa. Quantos e quantos colegas nós falavam assim, isso aí não vai resolver, não. Resolvemos. Linha 2 do Barreiro é uma realidade com o trabalho da política. Então, se a gente trabalhar antecipadamente, com planejamento, mas principalmente com fatos, a gente consegue avançar. O problema é que a política brasileira hoje está muito no discurso, falado da maneira certa, mas na maneira com os dados incorretos. Aí a gente gera, inclusive, até desesperança no povo, porque as pessoas não veem as coisas funcionando, porque vende-se para a população uma ideia de que a coisa vai ser resolvida muito rápido e não vai. Os problemas, eles demandam 10 anos, às vezes, para a gente poder, mas tem que começar. Se você não começa, o metrô, se não fosse pegar 7 anos lá com o ministro Paulo Guedes, na época, e insistindo, buscando uma solução, não tinha metrô, linha 2. A mesma coisa são os outros problemas. Nada se resolve de uma hora para outra. A gente conversa com o senador Carlos Viana, do Podemos, aqui no nosso Rede Notícia. Na volta, a gente vai voltar falando justamente sobre essa questão de mobilidade urbana e outros assuntos que nos interessam e impactam diretamente a vida de quem nos assiste e nos ouve. Vamos para o intervalo. Em 2 minutinhos a gente está de volta. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, trazendo, uma conversa com o senador Carlos Viana, do Podemos, senador que está conosco aqui ao vivo no estúdio. Mais uma vez, obrigado pela presença, Obrigado, senador? Vamos falar ainda sobre o metrô, acho que é um assunto muito caro, a nós mineiros, a nós belo-horizontinos, porque a gente tem até então um metrô que não ligava certos pontos a nada. Não, nada a lugar nenhum. Nada a lugar nenhum, exatamente. E agora a gente tem essa possibilidade da expansão da linha, do Barreiro. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e sobre também a questão dos servidores. Houve uma polêmica muito grande, como ia ficar a situação dos servidores, mas a gente viu que a coisa já começou a andar, senador? Bem, primeiro que a linha 2 eu tenho acompanhado junto da concessionária, tenho conversado muito com eles, para mim é um assunto muito caro. 2027 nós teremos a linha Calafate-Barreiro. Não teremos na rapidez, vamos dizer, em alguns trechos como gostaríamos, mas teremos a linha pronta. Isso vai facilitar muito a vida da capital. Eu falei com o prefeito Álvaro Damião sobre a questão de ônibus, que a gente no embate colocou muita clareza na época. Olha, aumentar o número de ônibus em Belo Horizonte é um erro, mas o trem saindo, você tem como fazer transbordos para quem vem direto ao centro da cidade e deixar apenas os paradores na Avenida Amazonas, já vai facilitar muito a vida da cidade. E aqui, André, nós precisamos ter visão de futuro. O metrô de Belo Horizonte, que é esse trem, ele é útil, mas qual é a próxima etapa que nós precisamos trabalhar e que já preciso que o próprio governo do estado também abrace essa ideia, que ele agora é concessionado, É nós levarmos até Contagem, no Beatriz, que é um trecho até muito simples de fazer. Um pedido da Marília, Isso. Porque a extensão também, esse dinheiro, contempla a chegada até Novo Eldorado. Essa estação é fácil de se fazer,
É uma questão apenas de nós refazermos o contrato e a própria concessionária pode ter interesse nisso. Agora, o outro ponto fundamental é a gente pensar em levar esse metrô de Venda Nova até Ribeirão das Neves, que não é difícil. E a gente colocaria 350 mil pessoas com a possibilidade de chegar em Belo Horizonte com muito mais rapidez. Poderia ser feito como foi feito em parte da Avenida Cristiano Machado, né? Porque parte do metrô na Cristiano Machado passa no meio da avenida. A gente poderia seguir ali a Vilarinho, seguindo até Padre Pedro Pinto, chegar até... Ali nós teríamos um custo de indenização bem Justinópolis, menor, né? Até Justinópolis. Você veja bem, todos os ônibus daquela região metropolitana norte, Esmeraldas, toda a parte que viria até de Sete Lagoas, poderiam se juntar à estação de uma Justinópolis como do metrô. Acontece no Eldorado, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter visão de futuro. Se a gente não pegar agora e começar a trabalhar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Foi o que aconteceu com o metrô, a linha 2 do Barreira. Foram 30 anos sem que a gente conseguisse fazer avançar. Agora, Viana, fazendo meio de advogado do diabo mesmo, né? Muita gente fala, mas o metrô não vai ter interesse de dar essa esticada até Justinópolis, porque a concessionária comprou o metrô, também tem ligação com o ramo do transporte urbano. O que poderia ser viável e garantir essa condição, esse atrativo para a concessionária esticar esse serviço até lá? É buscar, via governo federal, BID, seja lá o for, esse recurso para poder ajudar a concessionária a fazer essas obras? A empresa tem áreas de transporte, como você disse. Só que tem uma coisa que o empresariado sabe fazer, é ganhar dinheiro. Então, quando eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro, eles agem e é isso que o Estado tem que buscar. Quem queira ser parceiro para ganhar, mas para atender a população. É a minha visão sobre questão de privatizações. As linhas de ônibus short line, que a gente chama, que seriam bairro-estação, elas dão muito mais lucro do que o ônibus sair do centro de Ribeirão das Neves e vir parar no centro de Belo Horizonte. É menos desgaste, menos problema, mais segurança. Então é muito melhor para as empresas, seria para elas um pool, fazendo com que esse metrô fosse até Justinópolis ou até o centro de Neves, por que não? Né? Aí já é mais difícil, porque teria que fazer subterrâneo. Então vamos falar do que é possível, até Justinópolis. E essas empresas levariam uma grande estação em Justinópolis para esse passageiro vir a Belo Horizonte. Isso é um plano que pode acontecer, que a gente precisa agora, a prefeitura tem que se juntar, tem que ser uma visão da prefeitura de Belo Horizonte, tem que ser uma visão do governo do estado, porque o governo federal, o dinheiro está lá. Nós é que temos que ir e levar os projetos. Agora, só para completar, desculpa, Adriana, o prefeito de Betim, Heron Guimarães, esteve aqui conosco, que eu perguntei sobre metrô em Betim, e ele disse, no entender dele, é uma utopia, ele vai morrer e não vai ver o metrô chegar em Betim. E a linha está lá, já tivemos um subúrbio. O que dá para dar? Não vou falar em metrô, mas dá para fazer um trem suburbano de Betim até a estação Novo Eldorado, por exemplo? O prefeito está certo no seguinte sentido. Hoje ninguém fala sobre esse assunto. Então, falar sobre o metrô hoje é gerar a mesma expectativa que nós geramos na outra. Mas nós resolvemos o problema. Né? Vou falar com muita humildade. Eu resolvi o problema como senador. Porque eu pus debaixo do braço, cheguei lá e falei, vamos resolver. E resolvemos. Agora, se a gente não planejar, André, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque se a gente falar assim, tem um problema aí, e esse problema não vai nunca melhorar, não vai melhorar mesmo? E um problema que está difícil de melhorar é transporte público aqui na cidade, senador. E eu não queria terminar essa entrevista sem ouvi-lo a respeito desse assunto, porque a gente tem um novo contrato de ônibus sendo discutido na Câmara Municipal. A saída para esses transportes públicos, de alguma forma, sem ser subsídio, mantendo subsídio, como rediscutir isso, tornando o transporte público também mais democrático, né? Porque hoje as passagens estão nas alturas. O ideal do transporte público em Belo Horizonte, e aqui acredito que o prefeito Álvaro vai dar uma atenção muito grande a isso, né? A gente tem que estar começando, ele tem muito boa vontade, ele tem mostrado muito desejo de resolver os problemas da cidade, isso já é bom. Porque o problema é quando senta lá um aposentado e fala assim, deixa... Não, a gente precisa de prefeito que tenha visão de crescimento, Belo Horizonte melhorar a Praça 7, o centro. Estou muito satisfeito com esse início de mandato dele. A questão é a seguinte, nós poderíamos usar o mesmo modelo que a Alemanha usa, que é muito bem sucedido. Um imposto no combustível para sustentar ou subsidiar o transporte público. Aqui no Brasil já existe, só que esse dinheiro vai para os cofres do governo federal. Esse dinheiro não volta, né? É a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Esse dinheiro foi criado para financiar o transporte, essa contribuição foi criada para financiar o transporte público.
mas hoje é usada para poder tapar o rombo do governo nas contas federais. E o resultado é que para a população que usa o ônibus é caro, é ruim e para as próprias empresas muitas vezes difícil até de conseguir novos financiamentos. Quero agradecer ao senador Carlos Viana. Infelizmente o tempo é curto, quero já até te fazer um convite para o senhor voltar, porque a gente quer falar de ferrovia, Sim. que eu acho que é algo muito importante para o desenvolvimento de Minas Gerais, algo que a gente pode ainda fazer com que Minas, principalmente... Aí eu falo de uma coisa que eu conheci, fiquei encantado, que são os portos secos, que a gente tem aqui em Betim, tem em Varginha, isso pode se estender. Verdade. Itabira também está Sim. querendo criar um porto seco e com a ferrovia isso funciona ainda mais, né? Em Minas sem ferrovia não é Minas Gerais, né? E outros assuntos. Quero já te fazer esse convite para o senhor voltar aqui para a gente continuar falando sobre esses assuntos. Obrigado, Mais uma vez um prazer ter você aqui. Parabéns mais uma vez a vocês, parabéns à Catedral pelo trabalho, né? Um formato muito bom de informar as pessoas em profundidade. Estou à disposição. Obrigada, senadora. A gente vai ficando por aqui, agradecendo, claro, a sua companhia, né, a sua participação aqui conosco, a sua audiência. Fique sempre aqui com a gente e, além disso, os nossos programas vão todos para o YouTube, tá, gente? Então, se não conseguiu acompanhar por inteiro, vai lá no Rede Notícia TVH, lá no YouTube, tem todos os cortes para você acompanhar tudinho que a gente fala por aqui. Exatamente. Siga com a gente aqui pela tela da TV Horizonte e também na nossa Rádio América FM. Na sequência, Júnior Brasil, Bola na Rede, as notícias do esporte para você que está com a gente. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Um abraço, fique com Deus. Boa quarta.